E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Hoje eu vou comentar um pouco sobre o Banco do Brasil, uma empresa que eu tenho na minha carteira pessoal, por questão dos dividendos e um lucro crescente e recorrente. Então a gente vai ver um pouquinho em cima dos resultados que foi anunciado, aqui eu já estou com o PDF, e também eu vou comentar um pouquinho em geral sobre as ações aqui do Banco do Brasil, se está em um momento bom para a gente estar aportando ou não. Aqui se a gente pega então de margem financeira bruta, a gente vê que para o terceiro trimestre de 23 foi de 23 e já no terceiro trimestre de 24 já teve um aumento então na margem financeira bruta aqui, dando essa porcentagem aqui. Vamos aqui para a parte de margem financeira líquida, quando teve uma diminuição, a gente já compara os dois períodos, mas aqui o que interessa mesmo é o lucro líquido. E aí, se a gente comparar, o lucro líquido agora do terceiro trimestre de 2024 foi maior do que o terceiro trimestre de 2023. Mas uma coisa que eu recomendo vocês é geralmente ver o lucro líquido anual, porque daí fica mais interessante, porque pode acontecer fatos não recorrentes em determinados trimestres, o que vão impactar então esse lucro líquido. Mas aqui no trimestre, que é o que a gente tem nessas informações aqui, a gente já vê que foi mais alto, então nesse trimestre deste ano aqui. Aqui tem algumas explicações que eu não vou me aprofundar muito, porque para investir em ações eu considero importante vocês terem um entendimento. Uma empresa tem que ter lucro, tem que ter dívida controlada e tem que ter projetos que vão fazer ela continuar crescendo. Aqui no caso do Banco do Brasil, é continuar dando crédito para pessoas que vão conseguir pagar isso. Então a gente já vai ver o motivo para ontem as cotações terem caído um pouco, como a gente está vendo aqui. Até se a gente pegar em 7 dias não parece tanto, né? Mas em 30 dias a gente vê que veio em alguma queda as ações do Banco do Brasil. E a gente já vai entender isso em cima aqui desse relatório. Aqui também fala sobre a margem com clientes e com o mercado. A gente vê aqui uma alta na margem, tanto aqui com o mercado como dos clientes. E aqui eu quero pegar a parte, deixa eu ver se é isso daqui. Aqui a gente tem as despesas. Então, as despesas com o risco de crédito, que é um dos motivos para a cotação ter caído, onde está subindo essas despesas com risco de crédito. Por quê? Porque tem perfis que não estão conseguindo pagar as contas em dia. Isso na área de agro, na área de pessoa física, o que acaba impactando a parte aqui, ó, o que acaba impactando então as receitas do banco, porque começa a ter mais inadimplência. Então, se a gente vê aqui, a gente tem a carteira de crédito, né, do Banco do Brasil, ela tem um crescimento nos últimos 12 meses, aqui partiu de 10 agora para 13,0. Ela cresceu tanto no agronegócio, cresceu como pessoa física e também cresceu para pessoa jurídica. Tá vendo? Cresceu aqui nos quatro cenários, até para externo. E é aqui que a gente vai ver que a qualidade do crédito acabou caindo. A cobertura caiu, então aqui diminui a margem para a cobertura do crédito. E a inadimplência acabou subindo. A gente vê que desde o ano passado, no terceiro trimestre, foi subindo, aqui deu uma segurada, até que estava dando uma segurada, mas acabou disparando nesse terceiro trimestre de 2024, o que então fez as ações caírem por essa parte da qualidade do crédito, tanto cobertura cair quanto inadimplência subir. Agora que a gente já sabe o motivo de ter caído, que a inadimplência subiu em algumas partes aqui, tanto no agronegócio quanto para pessoa física, a gente vai entender como é que estão os indicadores em geral aqui no Banco do Brasil, se vale a pena estar entrando ainda, comprando ações neste momento. O PL está muito interessante, a gente tem um retorno do nosso investimento em 5,05 anos, mais ou menos. O P sobre VP continua abaixo de 1, o que seria ideal, a gente está comprando algo descontado do seu valor patrimonial. E ela está com dividend yield, as ações aqui do Banco do Brasil, bem interessante, quase na casa dos 10%. Quem tem um preço médio menor vai ter um yield já bem maior também recebendo, que é o meu caso, que eu consegui comprar a um preço bem menor anteriormente e consigo agora um dividend yield maior. Mas então, nessas cotações aqui, o Banco do Brasil está valendo a pena comprar? E eu vou dar o que eu acabei fazendo com essas ações, tá bom? Então, na minha situação, na minha carteira,
eu acabei comprando um pouco mais de Banco do Brasil, sim. Eu consegui pegar uma queda bem interessante. Até vou ver se aqui nas cotações do Google mostra, porque não está mostrando aqui. Mas se a gente vê ontem, quando teve essa queda no início do pregão, eu consegui pegar por volta dos 25,08 centavos. Ou por aqui, mais ou menos, 25,04 centavos. Aí depois já começou a subir, né? Tanto que terminou em 25,37. Então eu peguei bem descontado ali, grudado nos R$ 25. Aproveitei essa queda. E por quê? Porque eu vi que o lucro cresceu, o lucro líquido, como a gente viu ali. Então, o faturamento está gigantesco, né? Na casa dos 9 bilhões, se eu não estou enganado. Até a gente pode ver aqui embaixo nas informações. E o que acabou mesmo impactando foi essa parte da inadimplência, né? Mas o banco me parece ter se preparado já para isso, o que provavelmente não vai impactar esse quarto trimestre. Então, no momento que for anunciadas essas informações, a gente vai ter uma melhora. Tanto que o cenário, até mesmo para o agronegócio, já está dando uma melhorada, segundo algumas fontes que eu tive. Então, se a gente pegar aqui na parte do lucro líquido, pensando num período longo, o Banco do Brasil tem uma receita líquida aqui meio que estagnada e nos últimos anos crescente, mas o lucro líquido, aí sim, esse cresceu. Se a gente pegar em 2014 era 13,34 bilhões e agora o lucro líquido está 37,17 bilhões, na casa ali dos 30 bilhões. Então teve crescimento nesses últimos anos, o que é ideal quando a gente busca uma empresa, ainda mais aqui que paga dividendos e que está crescendo o seu lucro líquido conforme passa o período. Se a gente pensa em lucro e cotação, o Banco do Brasil está perto do seu preço justo, aqui a gente vê, na casa dos 28, 27,50 mais ou menos. Nessas cotações e com esse lucro, né? Mas lembrando que é um banco que está em crescimento, lucros líquidos crescentes, como eu mencionei, mais uma vez para vocês verem. Então, eu acabei comprando, eu queria aumentar um pouco a minha posição, aumentar um pouco minhas cotas, e botei mais um pouquinho na carteira, e aos pouquinhos o cara vai formando uma posição maior, e esse é o meu objetivo, né? Concentrar em boas empresas e aos poucos ir aumentando. Mas se eu não estou enganado, seria isso para comentar com vocês. Passei a minha visão, passei algumas informações em cima do relatório, o que fez as ações caírem, se é um problema você está comprando ainda ou não, você vai ter que ver o risco. Tem que lembrar que ele vai pagar dividendos logo na sequência, de 48 centavos, aqui com a Datacom de 25/11, e se eu não estou enganado, tem mais uma Datacom que ele vai fazer mais um pagamento em dezembro. Então, para mim faz sentido ter aumentado um pouco mais, ainda mais aproveitando essa queda, porque eu considero que o lucro líquido crescendo já é muito interessante e que faz sentido para mim ter adicionado mais um pouco na carteira. Se você gostou desse conteúdo, dessas informações, deixe seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e comente aí a sua opinião se o Banco do Brasil está sendo uma oportunidade ou se é uma fria estar comprando agora. Nos vemos no próximo vídeo, forte abraço e até mais.